Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 241 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 10 ao 12 do livro de Ezequiel. Vamos à leitura? Capítulo 10. A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. A visão das 4 rodas. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência, eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo rosto humano, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam, e quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada um andava para a sua frente. Capítulo 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens, no meio deles Vijazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles, profetize ao filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fale, assim diz o Senhor. É isso que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram os seus mortos nesta cidade e encheram as ruas de cadáveres.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízo entre vocês. Vocês cairão à espada. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Promessa da restauração de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor. A nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: assim diz o Senhor Deus: embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso diga: assim diz o Senhor Deus: eu os ajuntarei do meio dos povos, e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. A glória de Deus se afasta de Jerusalém. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Capítulo 12. O profeta descreve o cativeiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem de exílio e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para outro lugar à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles, durante o dia, traga para fora sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles, como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede, à vista deles, e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois, à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga: eu sou o sinal para vocês.
Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem, e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele, cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha a morrer ali. Espalharei aos quatro ventos todos os que para o ajudarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: assim diz o Senhor a respeito dos moradores de Jerusalém, na terra de Israel. Eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Provérbios falsos a respeito da profecia verdadeira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam? Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, darei um basta neste provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo, e as profecias vão se cumprindo. Porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que este homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.